Olá, tudo bom? Mais uma segunda e hoje a gente vai falar sobre introdução alimentar, né? Alimentação complementar, introdução alimentar e como isso está relacionado com o comportamento alimentar e com dificuldades alimentares na criança. Então, a primeira coisa que eu queria falar é que a introdução alimentar ela acontece aos 6 meses, tá, gente? 6 meses a gente começa a alimentação complementar na criança. Antes disso, a amamentação. E aí, só para a gente poder já aclarar algumas coisas, tem mais ou menos não, tem 3 métodos que a gente pode trabalhar a alimentação complementar ou essa introdução alimentar. O primeiro método é o método tradicional, onde você vai fazer papinha ou alimentos amassados e você vai colocando os grupos de alimentos e existe inclusive uma recomendação do quanto você deve dar de quantidade de alimentos para a criança por mês da criança, aos 6 meses, aos 7 meses, quanto você deve dar de papinha doce, de papinha salgada e de leite. Então tem todo um planejamento alimentar da criança a partir do momento que ela começa com a introdução alimentar. Tá? Esse é o método tradicional, que é o que a maioria das pessoas faz, que é amassar as comidas e dar para a criança, e oferecer para a criança na boca com a colher. Eu tenho um novo método, que é o BLW, que quem é mãe ou profissional de saúde com certeza já sabe o que é você deixar a criança comer sozinha, né? Você oferece o alimento sempre. O corte do alimento é adequado, a cocção do alimento é adequada, a maneira como o alimento vai ser apresentado é adequada, ou seja, para você fazer BLW, não é simplesmente pegar um alimento e botar na frente da criança. Existe toda uma metodologia, toda uma dinâmica de como fazer o BLW, tá? E existem pessoas, inclusive, certas para orientar isso. Então, eu tenho o BLW, que é quando a criança come sozinha, e eu tenho o método misto, que é quando eu ofereço alimentos para a criança comer sozinha, mas eu também ofereço alimentos em forma de papinha, em forma amassado para a criança, tá? Então, a alimentação dela não vai ser só comer sozinha. E, na verdade, os pais que entendem a importância e os lados positivos do BLW querem muito fazer. E na maioria das vezes o que acaba acontecendo é esse método misto. Você dá alguns alimentos para a criança comer sozinho, mas também você oferece a comida para a criança. Por que isso acontece? Porque nesse método BLW tem muito medo. Tem 2 medos principais. O primeiro medo é da criança engasgar, né? Esse é o medo mais forte que existe. E aí depois a gente pode falar só sobre isso, que tem uma diferença entre engasgo, entre reflexo, uma série de coisas. E o segundo medo é da criança não estar comendo a quantidade de alimento suficiente que ela tem que comer. Por quê? Se você dá um alimento para ela come metade, deixa a outra metade, você fica, mas ela só comeu metade. Ah, mas ela só isso. Então, por isso, a maioria das vezes os pais que querem que estão mais ligados nessa questão da alimentação complementar e da introdução alimentar acabam optando pelo método misto. Tá? Então, sabendo esses 3 métodos, eu queria que a gente focasse um pouquinho no fazer a alimentação complementar e como isso vai interferir, de fato, no comportamento alimentar e nas dificuldades alimentares das crianças. Então, o primeiro ponto que eu queria falar para vocês, cuidado com a textura do alimento. 6 meses, o alimento é amassado, não é batido no liquidificador, não é passado na peneira, não. Isso se você for para o método tradicional, o alimento é amassado. Por quê? Acontece muito, gente, muito mais do que vocês imaginam, de chegar a criança com 2 anos, a criança com 3 anos, e o pai dizer, meu filho não come nada, ele só toma mingau, ele só toma o que é líquido, Por quê? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é, o teu filho, o neném, a criança, ela só vai comer o que você oferecer. Não adianta, até o primeiro ano, com certeza ela só come o que você oferecer. Ou, sei lá, que a avó oferecer, a tia oferecer, mas alguém tem que oferecer isso para a criança, seja no BLW ou seja no método tradicional. O alimento precisa ser oferecido para a criança. E ele só vai comer aquilo que você oferecer. Se você oferece sempre de uma forma super pastosa, super liquidificada, e aí depois você diz assim, ah não, acho que agora eu já tenho que dar a comida da família para ele, e você oferece em outra textura, e ele não se acostumou com isso,
vai ser difícil para ele. E aí precisa aí de paciência para que ele consiga fazer essa transição. Então, quando vocês vão começar, já comecem, gente, com a textura amassada, não é liquidificada, tá? Textura amassada. E, por exemplo, o método BLW, você pode dar um alimento que tá cozido, mas que o neném consiga segurar com as mãos, e ele vai comendo. Por exemplo, uma macaxeira cozida, tá? Ele vai comendo aquele alimento. Então, quando você toma esse cuidado com a textura, quando você realmente só oferece e vai fazendo a transição de textura com o bebê, a probabilidade dele ter dificuldades alimentares no sentido de seletividade alimentar, só come nessa textura, ou só come isso, ou só come o feijão se ele tiver todo liquidificado com as outras coisas, é bem menor, tá? Porque tudo é uma questão de apresentação. Eu apresentei para a criança, vamos ver qual é a resposta dela. Se você não apresenta, ela vai criar, quando você apresentar, dependendo da idade que ela tiver, ela pode ter uma neofobia. Se ela tiver aos 2 anos, o que é super comum, a criança ter medo de tudo que é novo, né? Então, o ideal é você apresentar todas as texturas e você apresentar todos os grupos alimentares, o sabor ácido, o sabor doce, o sabor azedo, o sabor amargo. Tudo isso você apresentar durante a alimentação complementar, tá? Isso vai diminuir bastante a probabilidade de você ter uma dificuldade alimentar, uma seletividade alimentar, uma neofobia alimentar lá na frente. E isso cria uma boa relação com a comida, gente. Isso cria interesse pela comida. Então, também esquecer aquilo que às vezes a gente faz, e a gente faz mesmo, de a criança tá comendo, mas ela não quer comer. Mas você acha que ela tem que comer, porque aquela é a hora de comer. E de uma certa forma, depois eu posso gravar um vídeo aqui só falando sobre a questão da saciedade, da resposta de saciedade da criança. Porque a gente sempre acha que a criança tem que comer a quantidade que a gente botou no prato. E às vezes não é. Às vezes, a criança tem a quantidade dela e ela também vai te dizer quando ela já está saciada. Então, por exemplo, algumas práticas feitas, que é você distrair a criança para ela comer. Então, você põe um desenho enquanto ela está comendo. Então, você, vou te fazer um aviãozinho. Ou então, você mexe a criança em alguma coisa para ela abrir a boca. Gente, eu já vi uns vídeos que eu finjo que eu tô te dando uma coisa, aí a criança abre a boca e eu coloco outra coisa na boca da criança. Vocês têm ideia do quanto isso atrapalha a relação da comida com a criança? Quantos de vocês... Eu queria que vocês interagissem mais comigo e botassem comentários aqui nesse vídeo. Quantos de vocês não têm traumas com comida? Dizem assim, eu odeio isso porque quando eu era criança acontecia isso, isso e isso. Pra quê, gente? Pra que a gente tem uma quantidade absurda, uma variedade absurda de alimentos. Não precisa ninguém ser traumatizado com nada, tá? Então, muito cuidado com isso. Já oferece todas as texturas, oferece todos os sabores. Uma coisa muito importante, alimentação da família, gente. É aquilo que eu falei lá no primeiro vídeo. Não adianta você fazer pro seu filho arroz, feijão, verduras e um franguinho e você tá comendo lasanha. Isso vai funcionar até o primeiro ano dele, onde ele não consegue entender muito bem essas diferenças, né? Ele não tem tanta observação para olhar no teu prato, para ver que é diferente e tudo. Mas, quando a criança estiver com 2 anos, com 3 anos, e você continuar fazendo isso, não vai funcionar. Então, a alimentação da família é a que a criança deve comer, inclusive na introdução alimentar. Não precisa fazer um alimento específico só para criança. Ive, mas ele tem 7 meses. Não precisa. A única coisa que você tem que tomar cuidado é para não pôr muitos condimentos, pimenta, cominho, essas coisas, e muito sal. Então, por exemplo, se você acostuma a comida da sua família ser uma comida mais sem aquela quantidade de sal que a gente está acostumada, não tem problema nenhum nem comer isso, né? Então, alimentação da família, isso é super importante para a relação da criança com a comida, para que ela consiga entender o que envolve esse ambiente alimentar, o que está disponível para ela, para que ela sinta vontade de comer e respeitando também o processo de saciedade da criança. Eu vou fazer um vídeo só para isso, mas às vezes a criança fecha o olho, diz não e fecha a boca e faz assim, e você continua tentando. Porque é normal isso, gente. Mas a gente sempre acha que a criança tem que comer a quantidade que a gente botou no prato.
E aí tem uns vídeos super legais explicativos, tanto no YouTube quanto em outros canais, que vai mostrando o tamanho do estômago da criança, para que você tenha ideia de que de repente nem cabe tudo aquilo de comida no estômago dela, tá? Então, você trabalhar esse método misto, você trabalhar texturas adequadas, você trabalhar a oferta de alimentos e deixar a criança comer sozinha, né? Você trabalhar sem distrações a alimentação da criança, oferecendo todos os grupos alimentares, oferecendo todos os sabores, isso aí só traz benefícios para a relação da comida, para a relação dessa criança com a comida lá na frente, para diminuição de dificuldades alimentares, que isso é super comum, tá? É super comum as crianças com 2, 3 anos terem dificuldades alimentares, mas você diminui o risco disso. E aí lá na frente você não vai ter aquela fala do meu filho não quer comer, do meu filho não come nada, do meu filho só come assim, tá? Quando você faz essa oferta de variedade de alimentos e deixando a criança tocar no alimento, prestando atenção na comida, sem distrações, você diminui bastante as chances dessas falas lá na frente, tá bom? Então eu vou pedir que vocês interajam um pouco mais comigo, comenta aqui se você tem alguma dúvida, se você quer que eu fale mais sobre alguma coisa específica, comenta, porque eu ainda tô fazendo os vídeos que eu acho que são mais introdutórios, né? Mas eu queria muito a participação de vocês para que a gente pudesse fazer isso de uma forma mais eficaz realmente para pais e mães que estão precisando dessa ajuda, tá bom? É isso, então até o próximo vídeo, beijo!